Vamos para um outro painel que faz uma análise profunda de um julgado emblemático do Tribunal Superior Eleitoral. Eu estou falando do precedente. Leading cases do TSE de análise de mérito de abuso de poder em eleições presidenciais. Casos Dilma Temer e Bolsonaro Mourão. Eleições exponenciais e crise da democracia representativa. Para fazer uma análise e reflexão, eu convido o advogado Adriano Soares da Costa. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui em Curitiba. Mais uma vez, agora no 8º Congresso de Direito Eleitoral, organizado pelo IPRADE. É uma honra, depois da pandemia, estar com todos vocês. Num evento que discute, mais do que nunca, a importância da democracia, da liberdade de expressão, aqui tratada muito bem pela Roberta. E, dentro disso, nesse formato novo, a discussão de precedentes. Guilherme, obrigado pelo convite, ao Marcelo Veik e a todos, a sua esposa que organizou, a Carol, que comanda a todos nós, tá certo? E o tema foi escolhido de precedentes justamente porque nós estamos numa época de muita polarização. E a polarização leva à irracionalidade argumentativa e nos impede de pensar sem ser a partir de um ponto de vista exclusivamente ideológico. Pior, ideológico como se fosse neutro. Não há neutralidade em política. Mas deve haver uma certa neutralidade na dogmática jurídica. O direito eleitoral, para chegar nos precedentes, o direito eleitoral, desde 1998, quando eu escrevi a primeira edição do Instituições de Direito Eleitoral, eu sempre chamei a atenção para a necessidade do esforço dogmático. Para quê? Para que a gente possa ver o direito eleitoral não como ciência política, mas a gente vê o direito eleitoral como ordenamento jurídico e, como tal, nós, eleitoralistas, enfrentarmos o direito eleitoral a partir do ponto de vista do ordenamento jurídico e tentar dar um tratamento a ele sistemático, racional, objetivo. Só que numa polarização política, a primeira vítima é justamente a racionalidade, é justamente a análise que não seja a partir de um padrão ideológico, político e militante. E o direito eleitoral sofreu muito com a militância política. E militância política que dava a solução para todos os casos. Quem não se lembra da captação ilícita de sufrágio, quando foi o artigo 41A foi trazido ao direito positivo, resolveria a democracia brasileira, acabaria com a corrupção eleitoral. Depois a lei da ficha limpa, o moralismo eleitoral. Hoje a vedete, fake news, liberdade de expressão. Em todos esses casos, uma análise sempre de militância política e não propriamente de dogmática jurídica. Então, por esse aspecto, precedentes. Eleição presidencial. 2 eleições presidenciais, vencidas por lados ideológicos distintos. Porém, do ponto de vista eleitoral, com repercussões muito semelhantes. E nós precisamos, para usar um termo em voga, Foucaultiano, problematizar. As ações de investigação judicial eleitoral e as ações de impugnação de mandato eletivo em eleições presidenciais passaram a ter uma característica muito interessante. Ações que são obra em aberto. Observe, eleição Dilma Temer. Quando foi que a ação de impugnação de mandato eletivo e a ação de investigação judicial eleitoral, várias delas, sobre o mesmo objeto, foram julgadas? Final do mandato. Praticamente. A metade já, porque houve aquele processo de impeachment, mas já
a própria ação eleitoral fazendo parte também de um processo político pós-eleição. A mesma coisa ocorre em relação às ações propostas contra a chapa Bolsonaro-Mourão, diametralmente oposta ideologicamente, porém o mesmo fenômeno. As ações eleitorais perduram indefinidamente durante praticamente todo o mandato. E aí com alguns aspectos interessantes. Nesses dois precedentes, nós observamos que essas ações com prazo decadencial, com limitação temporal de propositura, porém, o fenômeno da expansão da causa de pedir. Ações que começam de um modo e que elas vão sendo acrescidas de novos sucessos históricos, de novos eventos, de novos fatos que, em tese, se embutiriam no conceito aberto, estandardizado de abuso de poder econômico, abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação social, corrupção ou fraude. E com esses conceitos abertos do direito eleitoral sancionador, com esses estandardes, tudo cabe ali dentro. E aí, nas ações propostas contra a chapa Dilma Temer, a discussão da vez era os aspectos políticos relativos ao chamado Petrolão. A ação proposta pelo PSDB narrava alguns fatos episódicos. E durante o desenrolar daquelas ações, foram sendo dentro do conceito de abuso de poder político, de fraude, de corrupção. A causa de pedir, ela começou a ter um critério expansivo. E tudo que ia sendo objeto de inquéritos estranhos ao direito eleitoral, inquéritos estranhos ao prélio eleitoral, começavam a ingressar por via transversa dentro das ações eleitorais. E esse ingresso nas ações eleitorais ia sendo feito através de uma norma que o código, que a lei das inelegibilidades, a lei da ficha limpa, mantém. Não vi se o Código Eleitoral, a propositura dele mudou, que é o artigo 23, que dá o poder inquisitorial ao magistrado, inclusive para de ofício trazer esses fatos novos, de ofício ampliar o debate probatório. Nos dois precedentes, passamos a ter fatos que foram narrados inicialmente e que ensanchavam lá a incidência ou a subsunção do abuso de poder ou da fraude, da corrupção, de repente, novos fatos ingressando, através de um inquérito feito no Supremo Tribunal Federal, cujas provas foram compartilhadas com o Tribunal Superior Eleitoral em relação à chapa Bolsonaro-Mourão. E esses fatos novos, com novas provas, inclusive produzidas à revelia inicial do próprio contraditório, depois de prazos legais estabelecidos, eram discutidos nas duas eleições. Portanto, nós não estamos aqui dentro de um cenário ideológico, mas de um próprio papel da justiça eleitoral e dessas ações eleitorais na nossa democracia. Em eleições, vejam só, não é de vereador. Em eleições, e não que o vereador, o edil, ele tenha menos valor democrático na região dele, muito pelo contrário, mas nós estamos falando em eleições presidenciais, cuja tradição, cuja história no direito brasileiro não era de recebimento dessas ações. E a partir do caso Dilma Temer, agora Bolsonaro, Mourão, e sabe-se lá nas próximas eleições presidenciais, nós começamos a viver a banalização das ações eleitorais em eleições presidenciais, colocando a nossa democracia
a soberania popular, na essência, constantemente em risco. Como eu disse, com obra aberta, com a possibilidade de mutação das causas de pedir, com a possibilidade de ampliação de produção de provas, inclusive feita em outra seara, anterior mesmo ao pleito eleitoral, como foi o caso do Petrolão, como foi o caso do WhatsApp, sendo trazidas, e das tais milícias digitais sendo trazidas para os autos do processo. Ora, e é interessante que numa das ações eleitorais, e nos dois precedentes, nós temos a discussão do moralismo jurídico eleitoral, esse mal que sempre esteve presente quando a justiça eleitoral, por vezes, se colocou numa posição de moldar e tutelar a soberania popular e o modo de ver e de votar do cidadão, e essa foi a lógica que presidiu a interpretação do 41A. O eleitor não sabe escolher o seu candidato, vamos expurgar os maus. Em que mudou a nossa democracia? Então, essas ações, elas tiveram e têm uma discussão muito interessante sobre a questão do abuso de poder, ou da fraude, ou da corrupção. E aí vem um conceito que eu estou trabalhando na nova edição do Instituições de Direito Eleitoral, que sai esse ano. O conceito de eleição exponencial e eleições lineares. Vejam, é intuitivo, é da história da justiça eleitoral. Peguem os números, peguem os dados, e vocês verão que na história do direito eleitoral brasileiro, o maior índice de cassação sempre foi em eleições municipais, em mandatos de vereador. Peguem esses índices e vocês se surpreenderão ao ver que as cassações de cargos de prefeito de capital ocorreram nas eleições, notadamente nas regiões Norte e Nordeste, sobretudo. Peguem os dados e vejam quantos governadores foram cassados no seu mandato eletivo. E vocês verão que foram cassados os governadores da região Norte e da região Nordeste. E, aliás, o único caso em que o governador da região Sul seria cassado, a jurisprudência mudou no julgamento dele, inadmitindo o litisconsórcio necessário que estava na jurisprudência do TSE. E foi salvo por uma mudança hermenêutica já de precedentes estabelecidos. Então, essa realidade, vocês poderão perguntar, estamos na época de tudo é preconceito, isso é um preconceito com o Nordeste e o Norte do país. Eu, como sou nordestino, eu não me sinto vítima. Tem uma lógica nisso. A lógica da eleição exponencial é a própria estrutura do colégio eleitoral. Em 2018, o nosso colégio eleitoral era formado por 147,3 milhões de eleitores. Só em São Paulo, 33 milhões, quase do tamanho de um Reino Unido, de uma França. Minas Gerais, 15,6 milhões de eleitores. Rio de Janeiro, 12,3 milhões de eleitores. Pegue a eleição em Alagoas, de uma capital, faça o comparativo do tamanho do colégio eleitoral. Pegue em Roraima, em Rondônia, Acre, e vocês observarão o quê? Que nessas eleições, o tamanho do eleitorado é quase que o tamanho de uma cidade do estado de Alagoas, 3 milhões, de uma cidade média de São Paulo. Observe, essas são eleições em que os fatos repercutem com maior gravidade. São o que eu chamaria de eleições lineares.
em que não há uma exponencialidade do corpo de eleitores, de sexo, religião, raça, extrato social, estrutura econômica. Quanto maior o corpo eleitoral, aí surge um efeito importante no direito eleitoral, prático, mas não teorizado. Precisamos voltar a teorizar mais sobre direito eleitoral. É o efeito, chamada rarefeitação dos efeitos do ilícito eleitoral. Quanto maior o corpo de eleitores, mais rarefeito a comprovação e os efeitos de qualquer ilícito eleitoral. Era por isso que as eleições presidenciais não admitiam ações eleitorais que visassem a cassação de mandato, porque conspurca a soberania popular no mais excelso exercício, onde todo o corpo eleitoral decide, e não vai ser disparo de WhatsApp, não vai ser rede social, não vai ser discurso como se só houvesse um lado discursando, que tira a legitimidade de uma eleição exponencial. É por isso, com o tempo esgotado, que eu diria o seguinte: a grande diferença, e basta estudar os precedentes, e nós também ainda não teorizamos com a devida profundidade o conceito de gravidade das circunstâncias introduzidas pela lei da ficha limpa. Nós temos que distinguir duas gravidades de circunstâncias nessas ações, Guilherme. A gravidade da circunstância, dos efeitos concretos do fato ilícito, ou seja, abuso de poder será abuso de poder, mas vincado pelos efeitos concretos. Numa eleição exponencial, esse efeito ele é rarefeito, diluído. Não cabe nós falar, nós devemos, e a Justiça Eleitoral deve ter ações muito mais preventivas que sancionatórias. Sempre foi essa a lógica da nossa democracia. Sobretudo em eleições exponenciais. Peguem os dados e os números e os senhores virão. É da tradição da Justiça Eleitoral. Quebrada nesses dois precedentes. E o segundo tipo de gravidade da circunstância, in re ipsa, da conduta descrita como ilícito. Você só tem gravidade da circunstância no direito brasileiro, in re ipsa, na própria conduta, nos casos de captação ilícita de sufrágio e conduta vedada dos agentes públicos. Aí é in re ipsa. Aí poderia gerar a corrupção eleitoral da captação do ilícito à cassação imediata. Ainda, e já é a jurisprudência desde a época, ainda que não tivesse esses grandes efeitos pretendidos. Então, a rarefeitação da repercussão prática decorre quanto mais escalável for uma eleição, quanto mais exponencial, quanto maior o colégio eleitoral, menos interventivo do ponto de vista de cassação de mandato eletivo deve ser a Justiça Eleitoral. Precisamos compreender, para encerrar, que cassação de mandato de presidente em ações eleitorais é uma anomalia do sistema. É uma anomalia, é difícil dizer isso, mas depois de eleito, num colégio eleitoral, em 2018, de 147,3 milhões, não tomadas as medidas preventivas que visassem eventuais abusos, que, como eu disse, de efeitos rarefeitos, cassação só cabe em ambiente político nesse instante, porque diz respeito à própria soberania popular e à própria soberania do país. Daí porque a eleição presidencial não pode, Guilherme, Carol, caros senhoras, senhores, se transformar em eleições lineares, em panaceia de cassação, porque isso fragiliza a democracia, quebra a harmonia entre os poderes e deixa sempre o poder mais legítimo, eleito por um colégio eleitoral desta magnitude, sempre com a espada no pescoço, genuflexo, submetido a
a certas circunstâncias do momento. Não deve ser esse, portanto, o papel da nossa democracia. Democracia forte é democracia em que a soberania popular, sobretudo em eleições exponenciais como esta democracia é respeitada. Era isso, senhores e senhoras. Muito obrigado.